paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Abre, Senhor, a minha mente para que eu compreenda, minha boca para que eu proclame e meu coração para que eu acolha. Amém. No capítulo 12 de Judite é a preparação imediata para o clímax da história. Judite estabelece uma rotina no acampamento assírio, mostrando sua devoção a Deus em meio ao paganismo. Sua paciência e sua astúcia levam Holofernes a um estado de falsa segurança, culminando no banquete em que ele será completamente dominado pela paixão. Vamos à leitura. Judite, capítulo 12. Mandou então que introduzisse onde estavam os seus tesouros, ordenando-lhe que ficasse ali e regulou o que se lhe devia dar de sua mesa. Judite respondeu-lhe: Não posso agora comer do que me mandaste servir, para não cometer infração contra a lei, comerei do que trouxe comigo. Holofernes disse-lhe: E quando acabarem as provisões que trouxeste contigo, que poderemos fazer por ti? Pela tua vida, meu senhor, replicou Judite, juro que tua serva não gastará todas as suas provisões, antes que Deus realize pela minha mão o que resolvi fazer. Os escravos de Holofernes introduziram-na então na tenda que ele tinha designado. Ali entrando, Judite pediu que lhe fosse permitido sair à noite e antes do amanhecer, para fazer suas devoções e orar ao Senhor. Holofernes ordenou aos seus escravos que a deixasse sair e entrar como quisesse, durante 3 dias para adorar o seu Deus. Cada noite ela saía ao vale de Betúlia e fazia suas abluções numa fonte. Ao voltar, rogava ao Senhor, Deus de Israel, que lhe dirigisse os passos para a libertação do seu povo. Entrava em seguida na sua tenda e ali permanecia pura até que tomava sua refeição pela tarde. No 4º dia, Holofernes deu um banquete aos seus oficiais e disse a Vagão, seu eunuco: Vê se persuades a essa judia, que consinta espontaneamente em tornar-se minha concubina. Entre os assírios, era coisa vergonhosa que uma mulher zombasse de um homem, retirando-se sem ter dado a ele. Vagão foi ter com Judite e disse-lhe: Não tema, boa jovem, entrar na presença de meu senhor. Seria para ele uma honra comer em sua companhia e beber vinho alegremente. Quem sou eu, respondeu ela, para opor-me ao meu senhor? Farei tudo o que parece bom e melhor aos seus olhos. O que mais lhe agradar, isso será também para mim o melhor durante toda a minha vida. Ela levantou-se, trajada com requinte, apresentou-se diante dele. O coração de Holofernes agitou-se porque ardia de paixão por ela. Come e bebe alegremente, disse-lhe ele, pois encontrastes graça aos meus olhos. Ao que respondeu Judite: Eu beberei, senhor, porque nunca em minha vida me senti tão engrandecida como hoje. Mas ela tomou e comeu do que a sua serva lhe tinha preparado e bebeu com ele. Holofernes alegrou-se grandemente por tê-la junto dele. Bebeu vinho como nunca tinha bebido. No capítulo 13 de Judite, ela mata Holofernes, um ato de coragem e fé que prova que Deus pode usar os fracos para derrotar os poderosos. Ela retorna a Betúlia sem ter sido manchada e sua pureza é celebrada publicamente. Judite não busca glória para si mesma, mas direciona todo o louvor a Deus, cujo poder e misericórdia são os verdadeiros responsáveis pela salvação. A conversão de Aquió é o primeiro passo para o reconhecimento de que o Deus de Israel será glorificado entre todas as nações. A vitória está consumada e a história de Judite se torna um exemplo de como a fé e a coragem de uma pessoa podem mudar o destino de uma nação. Judite, capítulo 13. Anoiteceu. Os oficiais apressaram-se em voltar aos seus aposentos. Vagão fechou as portas do quarto e foi-se. Estavam todos embriagados pelo vinho. Judite ficou só no seu quarto, enquanto Holofernes repousava em seu leito, mergulhado em vinho. Judite ordenou a sua serva que ficasse do lado de fora do quarto vigiando. De pé ao lado do leito, movendo em silêncio os lábios, ela orou com lágrimas a Deus, dizendo: Senhor, Deus de Israel, dai-me força. Olhai agora o que vão fazer minhas mãos, a fim de que, segundo a vossa promessa, levanteis a vossa cidade de Jerusalém, e eu realize o que acreditei ser possível graças a vós. Dizendo essas palavras, aproximou-se da coluna que estava à cabeceira do leito e tomou a espada que ali estava pendurada. Desembainhou-a e, tomando os cabelos de Holofernes, disse: Senhor, dai-me força neste momento.
feriu 2 vezes na nuca e decepou-lhe a cabeça. Desprendeu em seguida o cortinado das colunas e rolou por terra o corpo mutilado. Feito isso, saiu e deu à sua serva a cabeça de Holofernes para que o colocasse dentro da sacola de provisões. Depois saíram ambas, como de costume, como se fosse para a oração. Atravessaram o acampamento, contornaram o vale e chegaram às portas da cidade. De longe, Judite gritou aos guardas das portas: "Abri a porta, porque Deus está conosco. Ele manifestou o seu poder em favor de Israel." Ouvindo essas palavras, os homens chamaram os anciões da cidade. Toda a população correu para ela, desde o menor até o maior, porque não esperavam mais que ela voltasse. Juntaram-se todos ao redor dela, com tochas acesas. Judite, subindo a um lugar mais alto, pediu que se fizesse silêncio. Todos se calaram. "Louvai ao Senhor nosso Deus", disse-lhe ela, "que não abandonou os que se puseram nele a sua esperança, e que cumpriu pelas mãos de sua serva sua promessa de misericórdia à casa de Israel. Esta noite ele matou por minha mão o inimigo de seu povo." Então, tirando da sacola a cabeça de Holofernes, mostrou-a e disse-lhe: "Eis a cabeça de Holofernes, marechal do exército assírio. Eis também o cortinado do baldaquino, onde se achava deitado, ébrio a cair, quando o Senhor nosso Deus o feriu pela mão de uma mulher. Mas juro-vos pelo mesmo Senhor, que o seu anjo me protegeu, tanto ao partir como ao demorar-me lá, e como ao voltar. E o Senhor não permitiu que sua serva fosse manchada. Ele reconduziu-me a vós livre de toda mancha de pecado, cheia de alegria por sua vitória, pela minha salvação e pela vossa libertação. Dai-lhe glória a todos vós, porque é bom, porque a sua misericórdia é eterna." Então todos, adorando o Senhor, disseram a Judite: "O Senhor te abençoou com o seu poder, porque ele por ti aniquilou os nossos inimigos." Osias, príncipe do povo de Israel, acrescentou: "Minha filha, tu és bendita do Senhor, Deus Altíssimo, mais que todas as mulheres da terra. Bendito seja o Senhor, Criador do céu e da terra, que te guiou para cortar a cabeça de nosso maior inimigo. Ele deu neste dia tanta glória ao teu nome, que nunca o teu louvor cessará de ser celebrado pelos homens, que se lembrarão eternamente do poder do Senhor. Ante os sofrimentos e angústias de teu povo, não poupastes a tua vida, mas salvaste-nos da ruína em presença de nosso Deus." E todo o povo respondeu: "Assim seja, assim seja." Mandaram então vir Aquió, e Judite disse-lhe: "O Deus de Israel, de quem testemunhaste que toma a vingança dos teus inimigos, cortou esta noite por minha mão a cabeça de todos os infiéis. Para provar-te que assim é, eis a cabeça de Holofernes, que na insolência de seu orgulho desprezava o Deus de Israel e te ameaçava de morte, dizendo: Quando o povo de Israel for vencido, mandarei passar-te a fio de espada." Vendo a cabeça de Holofernes, Aquió foi tomado de pavor e caiu com o rosto por terra, sem sentidos. Quando recobrou os sentidos e voltou a si, jogou-se aos pés de Judite, em sinal de reverência, e disse: "Sê bendita de teu Deus em todas as tendas de Jacó, porque o Deus de Israel será glorificado por causa de ti, entre todas as nações que ouvirem o teu nome." O capítulo 14 de Judite é o desfecho da missão dela, mostrando como a sua sabedoria estratégica se manifesta após a decapitação de Holofernes. O capítulo é dividido em 3 partes: a instrução de Judite ao povo, o selo da conversão de Aquió e o caos e pânico no acampamento assírio. Judite, capítulo 14. Então Judite disse a todo o povo: "Ouvi-me, irmãos, pendurai esta cabeça no alto de nossas muralhas. Quando o sol se levantar, tome cada um as suas armas e saí com ímpeto, não para descer simplesmente até o vale, mas como para atacá-los. Será necessário que as sentinelas corram ao acordar o seu general para o combate. Quando os seus chefes tiverem corrido à tenda de Holofernes e o encontrarem decapitado, jazendo no seu próprio sangue, serão tomados de pavor. E quando o virdes fugir, persegui-os destemidamente, porque o Senhor os esmagará sobre os vossos pés." Então Aquió, vendo o poder que manifestara o Deus de Israel, abandonou o culto pagão, creu em Deus, circuncidou-se e foi incorporado ao povo de Israel, assim como toda a sua descendência até o dia de hoje. Logo que raiou o dia, penduraram nas muralhas a cabeça de Holofernes. Cada um tomou as suas armas e saíram fazendo grande alarido e soltando gritos agudos. Vendo isso, correram as sentinelas à tenda de Holofernes.
Os que estavam na tenda vieram ver e fizeram grande barulho à porta do quarto, para despertá-lo, e aumentaram cada vez mais o tumulto para que Holofernes acordasse com o ruído, sem que houvesse necessidade de entrar para acordá-lo. Como ninguém ousava bater na porta nem entrar no quarto do marechal dos assírios, mas chegando os generais com os tribunos e com todos os oficiais do exército do rei dos assírios, ordenaram aos camareiros: entrai e despertai-o, porque os ratos saíram de seus buracos e se atrevem a nos provocar ao combate. Então o vagão, entrando no quarto, parou diante da cortina e bateu com as mãos, porque supunha que ele dormia com Judite. Aplicando, porém, os ouvidos e não percebendo movimento algum de um homem que dorme, aproximou-se da cortina e a levantou. À vista do cadáver de Holofernes decapitado, que jazia por terra um charco de sangue, soltou um forte grito, rompeu em lágrimas e rasgou as suas vestes. Entrou então na tenda de Judite e não a encontrou. Correu para fora e disse ao povo: uma judia pôs a confusão na casa do rei Nabucodonosor. Holofernes jaz ali caído por terra, e a sua cabeça não está com o corpo. Ouvindo essas palavras, todos os oficiais do exército assírio rasgaram suas vestes. Um terror e um espanto extremo os invadiram, e os seus espíritos ficaram completamente desorientados. Um clamor indescritível levantou-se do acampamento. O resumo desse trecho de Romanos 4 é uma poderosa conclusão. A herança espiritual vem da fé, não da lei, que apenas traz ira e condenação. A verdadeira descendência de Abraão é espiritual, formada por todos os que creem na mesma maneira que ele. A fé de Abraão era a certeza inabalável no poder de Deus para vivificar os mortos e fazer o impossível. Este trecho é um dos pilares da teologia da justificação pela fé, mostrando que ela é a base da relação de Deus com a humanidade desde o princípio, tendo Abraão como exemplo máximo. Romanos capítulo 4, dos versículos 13 ao 25. Com efeito, não foi em virtude da lei que a promessa de herdar o mundo foi feita a Abraão ou a sua posteridade, mas em virtude da justiça da fé. Porque se a herança é reservada aos observadores da lei, a fé já não tem razão de ser e a promessa fica sem valor. Porquanto a lei produz a ira, e onde não existe lei, não há transgressão. Logo, é pela fé que alguém se torna herdeiro, portanto, gratuitamente, e a promessa é assegurada a toda a posteridade de Abraão, não somente aos que procedem da lei, mas também aos que possuem a fé de Abraão, que é pai de todos nós. Em verdade está escrito: eu te constituí pai de muitas nações. Nosso pai, portanto, diante dos olhos daquele em quem acreditou, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que estão no nada. Esperando contra toda esperança, Abraão teve fé e se tornou pai de muitas nações, segundo o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. Não vacilou na fé, embora reconhecendo o seu próprio corpo sem vigor, pois tinha quase 100 anos, e o seio de Sara igualmente amortecido. Ante a promessa de Deus, não vacilou, não desconfiou, mas conservou-se forte na fé e deu glória a Deus. Estava plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Eis porque sua fé lhe foi contada como justiça. Ora, não é só para ele que está escrito que a fé lhe foi imputada em conta de justiça. É também para nós, pois a nossa fé deve ser-nos imputada igualmente, porque cremos naquele que dos mortos ressuscitou Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Nesse pequeno trecho de Romanos 5 é os frutos da justificação pela fé. Depois de provar que somos justificados pela fé no capítulo 3 e 4, Paulo agora responde à pergunta: e daí? O que a justificação nos traz? A resposta é um panorama dos grandes benefícios espirituais que o cristão desfruta, começando com a paz com Deus. Romanos capítulo 5, dos versículos 1 ao 5. Justificado, pois, pela fé, temos a paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele é que tivemos acesso a essa graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança de possuir um dia a glória de Deus. Não só isso, mas nos gloriamos até das tribulações, pois sabemos que a tribulação produz a paciência prova a fidelidade,
E a fidelidade comprovada produz a esperança, e a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Em resumo, esse trecho do Salmo 77 nos ensina que o pecado central de Israel não é apenas a desobediência, mas a falta de fé e a desconfiança no poder de Deus. Mesmo em meio à ira, Deus ainda provê para o povo, mostrando sua paciência e seu poder. A provisão divina não anula o castigo. A satisfação de desejos egoístas que questionam o poder de Deus leva à morte. A ira de Deus é justa. A história de Israel no deserto é um exemplo do ciclo de ingratidão e castigo que o salmista quer que o povo atual evite. Esta seção é um lembrete severo de que a paciência de Deus tem um limite e que a incredulidade é um pecado sério que merece punição. Salmo 77, dos versículos 17 ao 31. Entretanto, continuar a pecar contra ele e a se revoltar contra o Altíssimo no deserto. Provocar o Senhor em seus corações, reclamando iguarias de suas preferências, e falaram contra Deus. Deus será capaz de nos servir uma mesa no deserto? Eis que feriu a rocha para fazer jorrar dela água em torrente. Mas poderia ele nos dar pão e preparar carne para seu povo? O Senhor ouviu e se irritou. Sua cólera se acendeu contra Jacó, e sua ira se desencadeou contra Israel, porque não tiveram fé em Deus, nem confiaram em seu auxílio. Contudo, ele ordenou as nuvens do alto e abriu as portas do céu. Fez chover o maná para saciá-los, deu-lhe o trigo do céu. Pôde o homem comer o pão dos fortes, e lhes mandou víveres em abundância. Depois fez soprar no céu o vento leste, e seu poder levantou o vento sul. Fez chover carnes então como poeira, numerosas aves como as areias do mar, as quais caíram em seus acampamentos ao redor de suas tendas. Delas comeram até se fartarem e satisfazerem os seus desejos. Mas apenas o apetite saciaram, estando-lhe na boca ainda o alimento. Desencandeia-se contra eles a cólera divina, fazendo perecer a sua elite e prostrando a juventude de Israel. Nesse trecho, o autor do livro da sabedoria aprofunda sua tese sobre a misericórdia e a pedagogia divina para com o povo de Israel. A provisão milagrosa do maná no deserto é apresentada como uma manifestação do amor de Deus, que sustenta e nutre seu povo, em nítido contraste com o castigo que os egípcios recebem através das pragas. Sabedoria, capítulo 16, dos versículos 20 ao 23. Mas pelo contrário, foi com o alimento dos anjos que alimentastes vosso povo, e foi do céu que sem fadiga vós lhe enviastes um pão já preparado, contendo em si todas as delícias e adaptando-se a todos os gostos. Esta substância que dava se parecia com a doçura que mostravas a vossos filhos. Ela se adaptava ao desejo de quem a comia e transformava-se naquilo que cada qual desejava. Embora fosse como neve e gelo, ela suportava o fogo sem se fundir, para mostrar que era para os inimigos que o fogo destruía as colheitas, quando ardia, apesar da saraiva, e brilhava debaixo de chuvas. Enquanto que, quando se tratava de alimentar o justo, até perdia sua natural violência. Oração final. Senhor, te louvo e agradeço, porque deixastes tua palavra viva no meio de nós. Que as tuas palavras fiquem guardadas em meu coração e que eu seja testemunha viva do vosso Evangelho. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.